Um farol de conhecimento engolido pelo tempo. A Biblioteca de Alexandria é uma das mais lendárias e trágicas instituições da antiguidade. Construída no coração do Egito helenístico, ela não era apenas um repositório de livros, mas um verdadeiro farol do conhecimento. Um centro intelectual sem precedentes que atraía os maiores pensadores do mundo antigo. Sua ambição era coletar e preservar todo o saber conhecido, transformando-a no epicentro da pesquisa, do estudo e da inovação. Contudo, seu destino é envolto em mistério e lamento. A biblioteca, em sua grandiosidade, desapareceu, e as circunstâncias de sua destruição têm sido objeto de debate e especulação por séculos. Este roteiro explorará o que a Biblioteca de Alexandria representava para o conhecimento antigo, o enigma de seu desaparecimento e o impacto imensurável de sua perda para a história humana. A Era de Ouro do Conhecimento, o que a biblioteca representava. Fundada no início do século III a. Código sob o patrocínio da dinastia Ptolomaica no Egito, a Biblioteca de Alexandria foi mais do que uma coleção de papiros. Era um ecossistema intelectual vibrante. Visão dos Ptolomeus. Ptolomeu e Sótere, seu filho Ptolomeu II Filadelfo, sucessores de Alexandre o Grande, no Egito, tinham uma ambição monumental: criar um centro de excelência que rivalizasse e superasse Atenas. Eles investiram fortunas na aquisição de rolos de papiro de todas as partes do mundo conhecido, o maior repositório do mundo antigo. Em seu auge, estima-se que a biblioteca abrigava entre 400.000 e 700.000 rolos de papiro, cada um podendo conter múltiplas obras. Isso a tornava a maior e mais completa coleção de textos da antiguidade. Um centro de pesquisa ativo. A biblioteca não era apenas para armazenamento. Ela era parte integrante do Museion, uma instituição de pesquisa que funcionava como uma universidade, com salas de leitura, observatórios, salas de aula e até um zoológico e jardins botânicos. Atração de grandes mentes. Os maiores intelectuais do mundo antigo eram convidados a Alexandria, recebendo alojamento, salário e acesso irrestrito aos vastos recursos da biblioteca. Nomes como Euclides, pai da geometria; Arquimedes, gênio da matemática e da engenharia; Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com notável precisão; Hiparco, astrônomo que desenvolveu o primeiro catálogo estelar; Herófilo e Erasístrato, fundadores da anatomia e fisiologia. Copiagem e tradução. A biblioteca empregava inúmeros escribas para copiar, editar e traduzir textos, garantindo a preservação e disseminação do conhecimento. Eles até confiscavam rolos de navios que passavam por Alexandria para copiá-los e devolvê-los. Diversidade do conhecimento. A coleção abrangia todas as áreas do saber: filosofia, matemática, astronomia, medicina, literatura, história, geografia, religião e muito mais. Havia textos em grego egípcio, persa, hebraico-babilônico e outros idiomas. O mistério do desaparecimento. Diversas teorias e nenhum consenso que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria é um dos maiores mistérios históricos. Não houve um único evento catastrófico, mas sim um declínio gradual e múltiplas perdas ao longo do século. Incêndio de Júlio César. A teoria mais famosa aponta para Júlio César. Durante a Guerra Civil Romana, ele sitiou Alexandria. Para evitar que sua frota fosse capturada, César ordenou a queima de seus próprios navios no porto. O fogo teria se espalhado e destruído parte da biblioteca, ou pelo menos, alguns de seus armazéns de papiros. No entanto, muitos historiadores acreditam que a destruição não foi completa, e que a biblioteca se recuperou. Saque e destruição por cristãos. Com a ascensão do cristianismo e a perseguição de práticas pagãs, houve relatos de destruição de templos e bibliotecas em Alexandria. O imperador Teodósio ordenou a destruição de templos pagãos, incluindo o Serapeu. Isso levou a tumultos em 391 d.C., nos quais os cristãos teriam destruído grande parte das coleções que ainda restavam. No entanto, é debatível se a grande biblioteca principal ainda existia em sua forma original nesse ponto. A conquista muçulmana. Outra lenda popular culpa a conquista muçulmana do Egito sob o califa Omar. A história diz que o general Umar ibn al-As perguntou a Omar o que fazer com a biblioteca. Omar teria respondido que, se os livros contivessem o que está no Alcorão, eram supérfluos. Se contivessem algo contrário ao Alcorão,
eram heréticos. De qualquer forma, deveriam ser queimados e usados para aquecer os banhos públicos de Alexandria. A maioria dos historiadores modernos descarta essa história como folclore posterior, pois não há evidências contemporâneas que a corroborem. Declínio gradual e falta de financiamento. A teoria mais aceita hoje é que a biblioteca não foi destruída em um único evento cataclísmico, mas sim que sofreu um declínio gradual ao longo de séculos. Guerras e conflitos. Alexandria foi um palco constante de conflitos e instabilidade política. Court du Verbose. As dinastias que sucederam os primeiros Ptolomeus talvez não tivessem o mesmo entusiasmo ou recursos para manter uma instituição de tal magnitude. Deterioração dos papiros. Os papiros eram frágeis e se deterioravam com o tempo e a umidade, exigindo cópias e manutenção constantes. Sem financiamento adequado, grandes partes da coleção podem ter se perdido naturalmente. Mudanças intelectuais. O foco intelectual mudou, e Alexandria deixou de ser o principal centro de saber do mundo. O impacto da perda. Um vácuo incomensurável no conhecimento. O desaparecimento da Biblioteca de Alexandria é considerado uma das maiores perdas culturais e intelectuais da história da humanidade. Lacunas no conhecimento antigo. Milhares de textos originais, ou as únicas cópias existentes, foram perdidos para sempre. Isso resultou em enormes lacunas em nossa compreensão da ciência, filosofia, história, literatura e religião antigas. Retrocesso científico. Sem os registros detalhados das descobertas gregas, egípcias, babilônicas e de outras civilizações, a ciência teve que redescobrir muitos conceitos e avanços que já haviam sido alcançados. Por exemplo, a compreensão de Eratóstenes sobre a circunferência da Terra precisou ser redescoberta séculos depois. Perda de perspectivas únicas. Muitos textos ofereciam perspectivas únicas sobre culturas e eventos que hoje só conhecemos através de fragmentos ou referências em outras obras. O ponto de virada. A perda da biblioteca é vista por alguns como um ponto de virada que contribuiu para a chamada Idade das Trevas na Europa, ao privar a civilização ocidental de um vasto corpo de conhecimento que poderia ter impulsionado o progresso muito mais rapidamente. O legado duradouro e a nova biblioteca. Apesar de seu fim trágico, o espírito da Biblioteca de Alexandria permanece vivo, inspiração para bibliotecas modernas. Ela é o arquétipo da biblioteca como um santuário do conhecimento, inspirando a criação de grandes bibliotecas e instituições de pesquisa ao redor do mundo. O ideal da compilação total. A ambição de coletar todo o conhecimento conhecido continua a ser um ideal para projetos de digitalização e preservação do saber na era da informação. A Biblioteca Alexandrina. Em 2002, uma nova e impressionante biblioteca alexandrina foi inaugurada no local aproximado da antiga, como um tributo ao seu legado e um esforço para reviver o espírito de aprendizado e intercâmbio cultural em Alexandria. Esta moderna biblioteca busca ser uma ponte entre o passado e o futuro, um novo farol de conhecimento, um lamento pelo que foi perdido e um alerta para o futuro. A Biblioteca Perdida de Alexandria é um poderoso lembrete da fragilidade do conhecimento humano e da importância de sua preservação. Sua história, envolta em mistério, serve como um alerta sobre como a ignorância, o fanatismo e a indiferença podem levar à perda irreparável do patrimônio intelectual. Mais do que um complexo arquitetônico ou uma pilha de pergaminhos, a biblioteca era um símbolo do potencial humano para a curiosidade, a descoberta e a acumulação de sabedoria. Sua perda é um lamento pelo que foi, e um imperativo para que as gerações futuras jamais permitam que tal tesouro de conhecimento se perca novamente, reafirmando o valor eterno do aprendizado e da preservação cultural.